Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, nós temos o privilégio de poder abrir a palavra do Senhor nesta noite e compartilhar alguns ensinamentos das Sagradas Escrituras. Gostaria de dar sequência, continuidade no nosso estudo, falando acerca do ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio aqui neste mundo, ele escolheu 12 discípulos, quais também deu o nome de apóstolos. No último estudo nós temos falado um pouco sobre o apóstolo João. Ele era um homem humilde e quando nós olhamos para os três primeiros evangelhos, ele ocupa um lugar de destaque naqueles evangelhos. Porém, no que ele mesmo escreveu, seu nome não é mencionado. E ali nós podemos observar a sua humildade. Talvez a mais notável entre as suas muitas virtudes foi o seu amor. Embora filho do trovão, mas possuía um coração terno, cheio de amor. E ele escreveu tanto sobre o amor, que até hoje é chamado de o apóstolo do amor. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo João, João era um homem decidido, dedicado, um homem que demonstrava o seu amor. E nas suas cartas, 1 João, ele fala, amemos uns aos outros. Ele exorta esse ensinamento a nós. Falamos também um pouco sobre a vida do apóstolo Tiago, onde foi o primeiro mártir entre os apóstolos. E a história de Tiago, ela nos mostra qual o caminho que conduz a esta glória. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele andou aqui neste mundo, ele foi desprezado, passou por dificuldades, aflições aqui neste mundo. Ele foi crucificado ali na cruz do Calvário. E se nós quisermos seguir as suas pisadas, nós vamos sofrer perseguições aqui neste mundo. Nós vamos passar por lutas, vamos passar por provações. E o Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil aqui neste mundo, como muitos pregam nos nossos dias. O Senhor Jesus disse em João 16, o verso 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então o Senhor nos exorta a servir ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Nós precisamos pensar que a nossa coroa não está aqui neste mundo, mas ali no céu, no celestial. Falamos também a respeito um pouco sobre a vida de Pedro. Pedro era um homem de emoções forte, portanto impetuoso, costumava agir muitas das vezes sem pensar, devidamente à circunstância, e Pedro mostrava-se corajoso ao extremo. E quando nós podemos observar, quando ele andou sobre as águas ali, é importante nós observarmos que Pedro sabia que o Senhor Jesus tinha todo o poder. E ele lhe fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor fala com Pedro, vem. E nós vemos que quando Pedro estava olhando para o Senhor, ele podia fazer o impossível. Mas quando Pedro tira o olhar, começou a olhar para a circunstância, tirou o olhar da pessoa do Senhor Jesus, ele começou a afundar. E ele clama ao Senhor, socorre-me, salva-me. E o Senhor toma pela mão e repreende a Pedro gentilmente. Outra passagem de Pedro mostrando sua coragem foi quando o Senhor Jesus estava ali no Getsêmani, no jardim. E ali nós podemos observar que estavam os 11 apóstolos e o Senhor Jesus. E aquela grande multidão armada ali, Pedro não hesitou puxar a sua espada. E ele ali nós podemos observar que estava disposto a morrer em defesa do seu Senhor. E poucas horas depois, o mesmo Pedro não teve a coragem de enfrentar a zombaria de uma moça. O mesmo Pedro negou o Senhor Jesus. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali os versículos 22, o verso 23, aqui nós vemos um Pedro diferente, um Pedro transformado, talvez um Pedro mais maduro. E aqui nós vemos Pedro falando com ousadia, com toda ousadia e coragem, em acusar os judeus por terem crucificado a Cristo. Vós mataste, vós crucificaste. E ali ele fala essa exortação àquele povo judeu. Nós vemos a firmeza deste apóstolo. E quando nós olhamos para o capítulo 4, verso 19, ali nós podemos observar
o Sinédrio queria que Pedro calasse e parasse de falar sobre o Evangelho. E Pedro recusa em calar-se. Ele fala sobre o Evangelho. E quando chega no verso 29 do capítulo 5, Pedro nos deixa um grande exemplo. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. E nesse estudo desta noite, gostaria de tratar sobre 3 apóstolos. Primeiramente, nós vamos falar sobre André e Filipe. O Evangelho de João nos indica que havia entre esses 2 discípulos uma amizade especial entre eles, como também houve entre Pedro e João. E de fato eles têm muita coisa em comum. Nós podemos observar, primeiramente, que eram os únicos entre os 12 que possuía nomes gregos. Segundo, era da mesma cidade, Betsaida. Terceiro, ambos manifestaram o mesmo desejo de levar outros a Cristo. Os dois tinham esse desejo de levar outras pessoas a desfrutarem dos mesmos privilégios. Manifestou o mesmo desejo de levar outros a Cristo. Quarto ponto, podemos afirmar que eram conhecedores das Escrituras. Aparentemente, homens devotos, homens religiosos, tinha conhecimento das Escrituras ali. Quinto ponto, os 2 discípulos receberam um convite especial, um convite do Senhor Jesus. Nós vamos ler algumas referências. A primeira referência se encontra em Mateus, capítulo 4, e o versículo 19, falando do convite especial que André teve. E aqui nos fala da seguinte forma: disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei pescadores de homem. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Segunda referência se encontra em 1 João, capítulo 1, e o verso 43. Diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Aqui nós podemos observar, para seguir a Cristo, eles começaram imediatamente. Eles não esperaram ter mais conhecimento, eles não deixaram para o amanhã, não deixaram para mais tarde, mas para ter mais argumentos, mas eles foram imediatamente. E aqui nós podemos observar a primeira lição que aprendemos com André, é a do evangelismo pessoal. Achamos o Messias. Quando nós olhamos para o 1 João capítulo 1 e o verso 41, a mensagem de André para Pedro foi: achamos o Messias. Aqui nós vemos uma mensagem simples, mas objetiva, falando a Pedro. Mostra para nós que não precisamos ser grandes pregadores para nós falarmos de Cristo. Precisamos simplesmente falar da obra da cruz do Calvário, aquilo que o Senhor fez na nossa vida, que Ele nos tirou da escravidão de Satanás e nos colocou num lugar de privilégio, um lugar de filhos, um lugar que nós não merecíamos, mas foi o amor do nosso Senhor por nós. São mensagens simples e objetivas, que precisamos estar falando da pessoa do Senhor Jesus. E é importante observar que eles não quiseram guardar aquela notícia só para eles. Eles buscaram outras pessoas para desfrutar do mesmo conhecimento com o Senhor Jesus. E aqui nós podemos observar tanto Filipe como André. Ele fez o mesmo. Ali quando ele fala no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo ali 45, aqui nos fala que Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referia os profetas, Jesus de Nazaré. Então nós vemos que a mensagem de Filipe foi da mesma maneira de André, uma mensagem simples, uma mensagem objetiva, falando ali a Natanael. E aqui nós podemos observar que Filipe estava no início do seu ministério, estava aprendendo e não deixou de testificar. E quando nós chegamos no verso 46, nos fala assim: e perguntou Natanael:
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Aqui nós podemos observar o método que Filipe usou. Foi objetivo. Ele não ficou discutindo ali com Natanael, mas foi simplesmente objetivo. E quando nós podemos observar também para a vida de André, André sabia analisar a circunstância, num instante fazer calmamente a sua decisão. Quando nós podemos observar 1 João 1, o versículo 35 até o verso 37, falando ali um pouco sobre André, e aqui nós vemos a sua decisão que tomou calmamente, uma decisão sábia que André tomou. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Eu estava pensando que quando ele ouviu o testemunho de João Batista a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele não hesitou em seguir o Senhor Jesus e logo se pôs a trabalhar, antes mesmo de ver algum sinal da pessoa do Senhor Jesus. E André, ele tinha um desejo de aprender mais da palavra de Deus. Nós vamos ler um texto, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, o versículo 3 até o verso 4, falando do desejo daquele apóstolo, de aprender mais da palavra de Deus. E estava interrogando o Senhor Jesus ali. Marcos 13, versículo 3 e 4. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, em frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá, quando todas elas estiverem para cumprir-se? Aqui nós vemos o desejo ali daqueles 4 apóstolos em aprender mais da palavra de Deus. Eles desejavam aprender da palavra de Deus. André, ele sabia que a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para o caminho. Ela é uma bússola infalível. Ela é um manual para o servo de Deus. E que nós possamos cada dia, irmãos, sermos despertados em servir a Cristo, em ter o desejo de aprender mais e mais da palavra de Deus, como André nos deixou este exemplo aqui. Outro discípulo que eu gostaria de estar mencionando nesta noite é sobre Tomé. Aqui, quando nós olhamos para a vida de Tomé, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 2 a 3 ali, nos indica que provavelmente era um pescador. E Tomé, ele tinha 2 nomes, Tomé aramaico e Dídimo no grego, ambos com o mesmo significado, gêmeo. E quando olhamos para a vida de Tomé, no Evangelho de João, nós vamos descobrir algumas qualidades a respeito do seu caráter e natureza. Algumas qualidades também negativas e também positivas na vida de Tomé, na vida do apóstolo ali do Senhor Jesus. Primeiro texto nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 16. Aqui nós vemos uma das qualidades de Tomé, uma qualidade talvez negativa, que nos fala o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Estava pensando aqui, Tomé era pessimista, esperava sempre o pior, via somente o lado negro de qualquer situação. As suas palavras não são exemplo de grande fé ou de coragem como o apóstolo Pedro. Talvez o pessimismo de Tomé levou ao desânimo e ao desencorajamento. Segundo ponto, nós vamos ler no Evangelho de João 20 e o verso 24, falando de uma qualidade de uma ação de Tomé aqui.
20, o verso 24 diz assim: Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Aqui nós podemos observar, Tomé estava ausente das reuniões. Quando os discípulos estavam reunidos ali, no primeiro dia da semana, o Senhor Jesus Cristo apareceu no meio deles. Mas aqui é interessante nós observarmos que Tomé, porém, não estava reunido naquela reunião. Tomé não estava com os apóstolos ali, naquela reunião. Não sei qual era o motivo, talvez desapontado, desanimado, cheio de dúvidas, mas ele não foi ao templo, e não foi ao cenáculo ali. E é interessante nós observarmos que Deus notou a sua falta. Deus notou a falta de Tomé ali na reunião. E podemos observar que, além de notá-la, ele deixou registrada na palavra de Deus para nós, irmãos. E Deus nota a nossa falta também das reuniões. Talvez estamos desanimados, talvez estamos tristes e muitas das vezes não vamos às reuniões. Irmãos, Deus nota a nossa falta de estarmos reunidos em seu nome. E se nós lembrássemos sempre disso, nós talvez não perderíamos tantas reuniões por qualquer motivo. Às vezes perdemos as reuniões por preguiça, por desânimo, por cansaço e também, por não dizer, por um programa de televisão. Tantos motivos que a gente perdemos, talvez motivos até fúteis, mas nós perdemos de ir às reuniões. Mas lembremos, irmãos, Deus nota cada falta, e um dia nós teremos que prestar conta ao Senhor nosso Deus, pelo uso do nosso tempo. Quando nós olhamos para a carta aos Romanos, capítulo 14, e o verso 12 nos fala: um dia teremos que prestar contas ao Senhor. E aqui nós vejamos que Tomé perdeu ali também, por não estar reunido juntamente com os irmãos. Eu estava pensando o que Tomé perdeu. Primeiramente, ele perdeu um encontro com o Senhor. E quando nós não vamos às reuniões, nós perdemos a comunhão com os irmãos. Não ouvimos a Deus falar conosco através da sua palavra. Não desenvolvemos na vida espiritual. Nós regredimos quando nós não reunimos. Nós desanimamos a nossa fé. E nós vamos tirando o olhar do autor e consumador da nossa fé. Então é um ponto importante para nós observarmos na vida de Tomé. Deus notou a ausência de Tomé naquela reunião. E é interessante nós observar, aplicarmos para nós. Deus também nota a nossa ausência das reuniões. Terceiro ponto, João 14, versículo 1 a 6. Aqui fala, o Senhor Jesus estava falando que ia voltar para o céu, e ele inicia no verso 1 assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E se eu for vos preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estava pensando aqui que Tomé, ele era lento para conhecer e entender a palavra do Senhor. Tomé aqui nos mostra que ele tinha uma dúvida. E aqui nós podemos observar o Senhor Jesus, algumas vezes já tinha falado que ele ia para o Pai. E Tomé não tinha compreendido essas verdades. E quando chega no verso 6, o Senhor Jesus fala abertamente a Tomé: eu sou o caminho, eu sou a vida, Tomé, eu sou a verdade. E Tomé, sou eu que eu posso te salvar. Então o Senhor fala claramente a Tomé
aqui no versículo 6. E o quarto ponto, Tomé estava disposto a morrer por causa do nome de Cristo. João 11, o verso 16, o final daquele versículo fala: vamos nós também para morrer com ele. Eu estava pensando que Tomé estava disposto em morrer por causa do nome de Cristo. E aqui ele mostrou a sua fé no Senhor Jesus. Será que nós temos esta mesma fé como Tomé teve naquele momento? Quinto ponto na vida de Tomé: duvidou do testemunho dos discípulos, duvidou da ressurreição do Senhor Jesus. Nós vamos continuar a leitura no Evangelho de João 20, do versículo 25 até o verso 26, falando aqui que Tomé duvidou da pessoa do Senhor. Duvidou também da ressurreição do Senhor Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde estava de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles, embora as portas estivessem trancadas. Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu estava pensando aqui, Tomé nessa ocasião se mostrou incrédulo, não acreditou no que os discípulos falou com ele, não acreditou, Tomé foi incrédulo naquele momento. Sexto ponto, os versos 27 até o verso 29. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Aqui nós podemos falar a restauração de Tomé. Tomé, no verso 28, ele confessa a sua falha. O seu coração estava transbordando de alegria, de adoração ao Senhor Jesus. E quando nós olhamos para aquelas palavras de Tomé, são palavras inesquecíveis para nós: Senhor meu e Deus meu. Agora Tomé tinha compreendido essas verdades da palavra de Deus. E o versículo 27, o Senhor Jesus tratou de uma forma tão amável com Tomé, tão paciente. Vê as minhas mãos, vê as minhas marcas, Tomé, dos cravos. O Senhor Jesus convidou a Tomé a provar a realidade da sua ressurreição. E Tomé estende a sua mão e coloca no meu lado. Então nós vemos aqui o sexto ponto, a restauração de Tomé. O sétimo ponto, nós vamos ler em Atos 1, versículo 13 até o verso 14. O último ponto que nós vamos falar neste momento. Atos 1, versículo 13 até o verso 14. Diz assim: tendo chegado, subiram ao aposento, onde estava hospedado. Estavam presentes Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram juntos em oração e súplica com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eu estava pensando aqui, depois da ascensão do Senhor Jesus, os 11 discípulos estavam reunidos, inclusive Tomé também. E diz o versículo 14 que eles perseveravam juntos em oração, estava no mesmo espírito, estava suplicando ao Senhor. E aqui nós podemos observar, Tomé estava na reunião, Tomé tinha sido restaurado pelo Senhor, ele estava reunido juntamente com os irmãos ali, com os apóstolos. E quando nós olhamos para a palavra oração, ela nos fala de dependência. Nós podemos lembrar de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia.
Isso nos fala de dependência ao Senhor. Ela também nos fala de intimidade com Deus, fala de comunhão, de adoração ao Senhor. E aqui nós podemos ver, Tomé mostra restaurado, Estava reunidos em orações, em súplica. Ele não queria perder a comunhão mais com os discípulos, ele queria ouvir da palavra de Deus. Isso nós podemos trazer esses ensinos para nós, essas advertências na vida de Tomé, que nós possamos a cada dia ser despertados em servir ao Senhor fielmente, servir ao Senhor aqui neste mundo de uma forma que agrada, e que nós possamos cada dia aprender com esses servos do Senhor, esses apóstolos ali do Senhor Jesus Cristo, que foram fiéis ao Senhor, que deixou esse exemplo para nós, seguir as pisadas do Mestre, seguir esses exemplos para a nossa vida cristã aqui neste mundo. Que o Senhor esteja abençoando. Amém.